Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, @Agência Arcona. E por aqui também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgasociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos escuta, né? On demand. Claro, nas claro. plataformas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Empreendedor. Buenas, de novo aqui, né? Estamos há um tempinho sem gravar, mas a gente tava com bastante programa já na prateleira. Muita coisa da Fena Doce ainda, né? Bastante conteúdo. E com um assunto mais do que atual, né? Trazendo então uma convidada aí para falar um pouquinho sobre... Acho que foi a última era das pessoas, agora a gente está falando muito de ESG, mas até então era a área de pessoas como grande recorte aí da parte de gestão. Então nada melhor do que falar um pouquinho desses desafios aí de gestão de pessoas, principalmente, agora já dá para falar na era pós-Covid, né? Então como é que se adapta... Era pós-Covid? Que louco. Até pouco tempo atrás o cara não imaginava quando é que deixaram de usar máscara, né? Geração dos coroners, né? Quem nasceu durante a pandemia, tá tudo uma maravilha. Tá fácil fazer gestão de pessoas. Barbaridade. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre isso, sobre esse tema, sobre as prioridades em gestão de pessoas antes e agora, né? O que vem mudando, o que mudou, nós chamamos diretaço a nossa poderosa... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a nossa poderosa da semana, Cibele Valente. Cibele, que é diretora da Ampla Pessoas e Negócios. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, Cibele. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar acompanhando vocês aqui, quem nos escuta. Tomara que a gente possa agregar um pouco de novidade, né? Porque são tantas informações que as pessoas têm e a gente quer trazer um pouco de reflexão também sobre essas informações. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas aqui na região sul. Sou psicóloga, professora há muitos anos também, quase 20, tanto dos cursos de graduação e pós-graduação. Tenho mestrado na área de educação, doutorado na área de medicina, na parte de avaliação psicológica, né, que a gente trabalha bastante aí com formações de equipe e desenvolvimentos de equipe na Ampla. Trabalho aqui na região desde a época da oficina de gente, que foi um dos primeiros empreendimentos aí que toquei, e há 12 anos temos a Ampla, que trabalha com também gestão de pessoas aqui na região. Maravilha, eu acho que da fala dela, cara, tem um histórico assim, né, de vários momentos, né? Eu peguei currículo em papel. Até esse momento de... Passou, destaca texto para ver quais eram as qualificações. A foto vinha colada no papel, colada. Né? Aquela fotinha 3x4, nossa senhora! Eu me lembro uma época, acho que 2004, que teve um movimento muito grande, assim, de recrutamento e seleção, que eu dormia e sonhava com cobertas de currículos, assim. Jogava pra cima e pegava uma cartinha. Quase assim. isso, A Cibele, acho que o programa da VG de 10 anos ainda não foi pro ar, mas a Cibele, então, que eu citei no programa de 10 anos como sendo a minha professora, que depois abriu portas, tanto na parte... empresarial, né, com indicação lá para a LifeMed, mas também quem me deu a oportunidade de começar na carreira de professor. Então, é com muita alegria, né, muita honra de te ter aqui e a gente poder conversar um pouquinho. Já agradeci, mas agradeço pessoalmente também por todas as oportunidades, todas as portas abertas que eu tive. Foi muito pela tua pessoa. Que bom. Tá, e ele ficava no fundão da sala, como é que era? Ele Ele tem cara de ser fundão, né? Ele sempre foi ótimo aluno.
E ele era dedicado e sempre gostou da parte de remuneração, lembra? Do Pila a gente gosta. Interessado nos números, muito bom. Muito bem, acho que o currículo da Cibele, a bagagem da Cibele nos qualifica ela muito para contribuir com essa discussão que a gente quer fazer hoje, né? O antes e o depois. E parece, a gente vai falar aqui todos da nossa, né, da nossa mesma contemporaneidade, de trabalhar com gestão de pessoas, de discutir gestão de pessoas. O que é esse antes, o que é esse depois? Gente, há 20 anos atrás que a gente falava aqui, o que mudou no mundo? Né? E uma coisa que eu sempre falo agora, no momento da disciplina de aquisição de talentos, né, a gente fazer essa discussão para pensar sobre trabalho, a gente tem que pensar sobre sociedade. Então, bom, independente de a gente estar ou não estar numa posição de deliberar e decidir sobre gestão de pessoas, as problemáticas do trabalho atravessam a nossa vida social. Né? Então, bom, se a sociedade mudou nesses últimos 20 anos, a forma de a gente pensar o trabalho mudou. E o que as organizações fazem com os trabalhadores e com o trabalho em si também vai mudando. E aí, como é que a gente pensa, né? E aí, o que era antes, o que é agora e para onde está indo? Tem assunto para a gente hoje. Estou pensando aqui, estou falando nas questões sociais, né? Os nossos pais nos criaram com uma expectativa em relação ao mercado de trabalho e os pais atuais criam outras expectativas, né? Porque a gente sempre tem muito essa referência, principalmente quem vai para um primeiro emprego, enfim, as primeiras experiências. E aí, falando, esse jovem que está entrando no mercado, ele vem com outro paradigma, né? O paradigma não é consiga uma boa empresa e permaneça nela. Até a ideia de boa empresa, né? O que é uma boa empresa? A gente discute muito isso lá. Bom, não vou nem entrar em marca empregadora, mas vamos numa coisa mais do senso comum. Qual é a empresa que todo mundo quer trabalhar? E aí, em aula, eu sempre faço muita discussão aqui em Pelotas, e a gente tenta fazer uns paralelos, né? Como são vistas as empresas. Mas, bom, a empresa que as pessoas querem trabalhar é a empresa que dá aquilo que elas pensam que elas querem no trabalho. É a VG Associados. É o Sicredi, Hoje gente ganhou. que cresce. Ganhou o prêmio de 10 anos de casa. E uma coisa que é interessante, a gente discute muito, a Sibeli falava sobre essa questão dos pais para os filhos, né? Lá na empresa a gente está com uma mescla agora de primeiro emprego e a gente está contratando bastante gente 30 a mais, né? Mas esse pessoal 30 a mais fazendo transição de carreira. Então eu tenho um colaborador que ele era técnico em eletrônica, se formou em administração, mas trabalhava na parte técnica e saiu de um CLT nessa área para estagiar. Hoje ele já é assistente, mas começou como estagiário financeiro, trocando uma carteira assinada por um estágio para mudar de carreira. Eu tenho uma colaboradora que vinha da área comercial e já tinha um cargo pleno sênior e voltou para começar júnior na área de pessoas. Eu tenho uma outra que é formada em educação física, fez a transição de carreira e agora está começando na área de gestão de pessoas também. E agora, recentemente, contratei uma estagiária que é formada em medicina veterinária. E foi para administração e agora está voltando para o mercado como estagiária. Então, é uma coisa que eu discuto muito com eles, porque na nossa época era meio que obrigatório tu terminar um curso, depois tu faz o que tu quiser, mas pelo menos termina essa graduação que tu começou. Consegue o diploma ali, né? E que eu vejo muito nos novos estagiários mais jovens, que eles vão até o 5º, 6º semestre, trancam, vai embora, começa outro, fica mais 1, 2 semestres, já começa outro. Como essa mudança de carreira é muito mais ágil e com menos preocupação do diploma. Porque a gente foi meio que criado para conseguir um diploma. Até porque há um tempo atrás, essa questão da profissão estava vinculada ao diploma. E hoje a gente tem possibilidades de carreiras e de inserção no mercado que não tem a ver com a educação formal. Então, bom... Até a educação formal, ela não acompanha a velocidade que aquela tarefa, aquela profissão pede, né? Tu pega essa parte de design, essa parte de tráfego pago, parte de marketing digital. Cara, tu vai estar estudando hoje... provavelmente tu não vai chegar... A novidade ela não vai chegar em sala de aula na mesma velocidade, né? Tu vai ter que pegar por fora e aí acaba tendo muito valor esses cursos por fora que meio que te torna técnico já para conseguir começar a trabalhar, né? E até na área de gestão de pessoas, a gente que trabalha com formalização, descrição dos cargos, né? Quando a gente descreve os cargos e daqui a pouco aparece um talento e a pessoa diz assim, olha... entrevista esse talento aqui, a gente tem que tentar encaixar nessa vaga, mas ele não tem a formação dessa vaga, né, que a gente descreveu. E agora? E daí, né? Boa. E aí, agora a gestão de pessoas se adapta, faz a leitura e abre essa descrição, amplia também essa descrição sem deixar tão formalizada, tão fechada, porque
a gente tinha entendimento que a formação fazia carreira, né? E hoje são as práticas junto com formações que não são mais só de conhecimento horizontal, né? A gente tem formações de conhecimento que passa pelo horizonte, mas verticaliza alguns tópicos que podem acrescentar. As pós-graduações, sou formado em Direito, mas fiz ambiental, uma especialização em ambiental, então posso colocar essa pessoa tranquilamente num cargo de gestão ambiental que antes não tinha na descrição. Eu lembro que eu tive que botar num plano de carreira de um cliente 70% dos requisitos da descrição de cargo. Era 70% só para ter uma justificativa de tipo, ele pode não ter alguma coisa, né? Mas porque é isso. Antes a gente fazia processos mais bem definidos, até para o pessoal também não dar o jeitinho brasileiro de ir por fora e botar quem eles quisessem. Mas a gestão de pessoas tem que ser muito flexível, principalmente nesse mundo que a informação vale mais do que um diploma. E os comportamentos, né, Vinícius? Eu acho um comportamento mesmo que grita é a proatividade. A pessoa proativa, ela pode crescer em qualquer segmento, porque esse comportamento de ir na frente, tanto na formação, na informação, em buscar, se interessar pelo negócio. Porque uma das coisas que eu vejo hoje é as pessoas querendo aproveitar a experiência, mas o quanto que a empresa quer aproveitar daquela pessoa também e o quanto que ela quer se dedicar para entender aquele negócio. Se ela se dedicar para entender do negócio, ela tem uma possibilidade de crescimento muito maior. E o crescimento também é aquela ideia, né, que a gente construiu muitas vezes sistemas de desenvolvimento, sistemas remuneratórios, pensando que o crescimento era... que o talento era essencialmente, exclusivamente crescer hierarquicamente ou ocupar um cargo de chefia. A ideia de crescimento muda muito também, né? Porque hoje tem mais liberdade para escolha, porque tem mais informação. É óbvio que ainda vai ter aquela pessoa que vai trabalhar estritamente porque precisa lá do seu salário, ou porque não tem condições de fazer uma mobilidade para uma outra coisa naquele momento. Mas até mesmo essas pessoas já são é mais natural para elas saber que tem outras oportunidades e ficar cuidando e arriscar eventualmente. Então a gente fala, de novo vou falar a mesma coisa, de um reflexo de uma estrutura social, né, que muda a partir de que a informação é difundida, a partir de que a tecnologia da informação entra em ação. Então, o antes e o depois, né? Eu aprendi em 2006 na aula da Cibele sobre carreira em Y. E é algo que até hoje isso foi pouco difundido de fato dentro das organizações, mas é o que mais vem acontecendo, né? É entender que tu não tem que ascender para o cargo de liderança para ganhar mais ou para fazer a tua carreira de crescimento. E eu acho que também as novas gerações acabam acontecendo essa... eu não quero mais ter responsabilidade sobre algo para precisar ganhar mais. Até a própria questão comportamental, né? A gente enxerga que o comportamento vem mudando muito de geração para geração, mas também essa questão de ser líder, eu enxergo que nas gerações anteriores tinham mais essa ambição e hoje não. Hoje as pessoas querem mais desempenhar o seu papel e não necessariamente precisar liderar outras pessoas. Porque tinha um fator de reconhecimento muito forte associado, né? Bom, eu sou o gestor, eu sou o coordenador, eu sou o gerente, eu sou o diretor. Era uma forma muito concreta de status, muitas vezes, né? E de ampliar a remuneração, né? Sim, muitas vezes única, né? Pois é, era basicamente assim, né? E agora a gente tem reconhecimentos por projetos, né? A pessoa toca um projeto, ganha uma remuneração diferente, então... Papel no projeto, né? Sim. Nesse projeto tem esse papel, nos restos tu vai fazer outras funções, o Scrum, enfim, essas metodologias ágeis, tudo. E até porque liderar dá trabalho, né? Nossa Senhora! Dá trabalho. Então, realmente, os líderes, eles precisam ser melhor remunerados, eles têm que ter tempo para se dedicar à gestão de pessoas. Então, vale a remuneração, mas tem pessoas que não têm vocação para desenvolver pessoas, não têm paciência, muitas vezes, e são muito boas tecnicamente e devem seguir fazendo bem o que fazem, um papel muito mais de executar, planejar e executar, do que liderar times, né? E aí a gente perde, muitas vezes, talentos. Quando a gente coloca em posição de liderança, eles não têm perfil. Disponibilidade para se desenvolver como líder não é um artigo comum, né? Muitas vezes, bom, tudo que eu preciso, eu enquanto alguém que está tendo uma oportunidade, será que eu estou disponível? Muitas vezes por uma série de fatores, até mesmo por vida pessoal, não estou disponível para aquilo ali. E eu acho que isso é mais fácil de entender hoje quando a gente discute questões de gestão de pessoas dentro das organizações, né? Esse ano eu fiz
um benchmarking com algumas empresas da área financeira em todo o Brasil e a gente fez um novo momento, assim, uma nova leitura do que a gente está vendo de remuneração estratégica para as equipes, né, da área financeira. E dentro do mesmo cargo, por exemplo, um analista, a gente tem algumas empresas que elas têm 20 faixas salariais. Daí eu olhei a primeira vez e achei que coisa louca isso, 20 faixas salariais. O cara segue sendo analista e ele vai poder subir 20 degraus, e aí eu fui numa outra também, era 10, na outra era 12, na outra... Qual é o mote? É a pessoa seguir com um excelente desempenho, com possibilidades naquele cargo, de quanto melhor a entrega dela, maior o retorno que ela também vai ter, porque ela está sendo avaliada e está dando entregas, fazendo entregas para a organização, e a organização quer reconhecer isso, e aí não quer mais reconhecer no cargo de supervisão, etc. Né? E de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Ou... os times estão curtos, né? A cada 6 meses sobe um degrau. Tem algumas até 3. Até 3. 3 a 6, porque... né, a pessoa vai indo. Senão, o mercado, nesse mercado financeiro, por exemplo, São Paulo, pega, né? Rapidinho pega. E a questão de valor ali, ela vai de quê? De, sei lá, 3 mil a... Vamos botar assim, a faixa inicial em torno de 13.500 e vai até 20. Não, até 20. Vai até 20. Aí tu pode colocar os degraus de 10, 12, 15%. Aí vai depender de como a tua empresa entende que tu pode... Claro que não é todo mundo que vai chegar lá no 20º nível, né? Mas muitos podem chegar conforme. Só que é uma maneira de manter, porque a pessoa também precisa de um desafio. E aí, claro que é um novo mindset também que a gente precisa ajudar o empreendedor a ter, né? Porque ele olha assim, tá, mas essa pessoa poderia fazer, ela sempre fez por 3 mil, por que eu vou pagar 13.500, depois 13.800, pode ser, né, degraus menores, ou enfim, ou 4, por que eu vou pagar tanto assim? Tu vai pagar porque tu queres permanecer com ela. E se não, o mercado, daí tem alguns mercados que vão te... Mas tem condições, né? Se tem o retorno, e eu acho que essa é uma grande mudança, assim, no nível empreendedor. Todo mundo sabe que não se ganha dinheiro sozinho, mas ainda não integralizou isso no dia a dia da sua empresa. Ninguém ganha dinheiro sozinho, a gente precisa de uma equipe. Né? São poucas as profissões que eu sou e faço sozinho. Né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de equipe, são as pessoas que geram resultados. Então, participar dos resultados, ter possibilidades de ganho conforme o crescimento da empresa, é algo que precisa ser internalizado. Acho que é importante fazer esse recorte, porque a gente fala muito da questão geracional, né? E a gente vem com uma geração mais imediatista, né? Essa necessidade de ter crescimentos mais rápidos, ela vem de um perfil que é o perfil que hoje tem mais disponibilidade de mão de obra que a gente está contratando. Não adianta a gente querer brigar com isso. E aí a questão da horizontalidade lá no plano de carreira, ele sempre foi construído para isso, né, para tu conseguir manter as pessoas motivadas dentro do mesmo cargo sem ter a necessidade do crescimento vertical. Só que hoje o que se levava antes 2 anos, né? Eu sempre falo no plano de carreira, não, é interessante tu ter um ciclo de 1 ano porque tu vai passar por toda a sazonalidade de um negócio. Só que hoje não tem mais como tu querer encaixar isso dentro de alguns times, alguns modelos de negócio. A gente já passou para 6 meses, agora a gente já está adaptando para 3 meses, só que isso leva toda a área de gestão de pessoas também fazer uma preparação da liderança, que antes fazia uma avaliação semestral, agora está fazendo uma avaliação a cada 3 meses. E não dá para ser uma avaliação muito burocrática, senão tu não tem agilidade para fazer para todo mundo. Então, é uma série de processos que aí a gente entra na questão também do perfil de quem atua na área de gestão de pessoas. Tem que ter indicadores, né? Se não tiver os KPIs bem definidos, como é que tu vai avaliar? A pessoa está performando bem, por quê? Porque eu acho. Porque eu acho não vai dar remuneração, né? Tem que ter um indicador. Sabe que um dos meus desafios na equipe de gestão de pessoas, hoje nós somos 5 pessoas, foi exatamente essa multidisciplinariedade para entender as competências. Quando a gente fala de KPI, eu tive uma dificuldade com a minha equipe do pessoal da psicologia, que é muito mais pro lado humano, né? Então eu tive que começar a colocar algumas pessoas da administração, umas pessoas da gestão de pessoas, tecnólogo em RH, para começar a ter papéis mais burocráticos, para fazer um complemento entre os dois profissionais, não porque
só porque é formado em psicologia não pode saber de números. Não, ao contrário, eu tenho gente na equipe também que é formada, mas justamente para ter uma agilidade em descobrir talentos, porque muitas vezes é muito difícil conseguir, ou também é mais caro tu ter uma equipe mais completa, mas para conseguir se adaptar a essa mudança nos processos, porque é muito rápido. É muito rápido. Mas o interessante, a gente está falando aqui, a gente não pode olhar só a parte lá de gestão de pessoas sozinha, né? Isso tem que ver uma decisão mais estratégica de posicionamento da empresa para tu poder... Porque daqui a pouco tu faz isso, a cada 3 meses a gente, por exemplo, vai dar um pequeno aumento, ou enfim, alguma remuneração. Cara, isso tudo vai impactando de forma generalizada em todos os processos, valores do que é feito no negócio, né? Orçamento, né? Exatamente. E como é que tu vê as empresas, elas estão preparadas já para, ou estão se organizando, estão abertas para isso? Sim, acho que sim. Na verdade, quando a gente começa a mostrar, porque o empresário ele tem uma visão míope, muitas vezes, aquele que não estudou gestão de pessoas, se eu der mais, eu vou estar tirando mais do meu lucro, né? Então, meu Deus, esse aí, ele não foi a primeira aula do Sebrae, né? Ele esqueceu. Mas ele tá lá, ele tá administrando um negócio, ele é rentável, tá tudo certo. Só que a gente tem que mostrar para ele que a gente faz uma gestão que, por exemplo, eu só vou liberar orçamento, não é assim sair aleatoriamente dando remuneração, né? A remuneração, a minha folha de pagamento, ela tem que ter um percentual, que aí a gente, dependendo do segmento, a gente vai ter um fator ali, né, um indicador que vai definir um percentual sobre o faturamento. Ou seja, se eu faturar mais, eu vou poder trabalhar ou sobre o retorno, né? Então a gente trabalha normalmente um percentual sobre o faturamento, ou sobre o retorno, sobre o lucro mesmo. Então a gente pode olhar esse percentual e estar trabalhando. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer uma gestão boa em termos de rentabilidade para o empresário, vai ser interessante para ele. Ele não vou tirar mais nada dele, muito pelo contrário. Eu pagando melhor as pessoas, ele vai ter mais retorno. Mas até que a gente só tem que mostrar essa fórmula para ele, entende? Porque ele olha e diz assim, tá, mas vai aumentar a minha folha de pagamento, sei lá, de 100 mil vai para 120 mil, grosseiramente falando, né? Não é que tu vai aumentar 20%, só vai aumentar 20% a tua folha de pagamento se tu tiver orçamento para isso, ou seja, se dentro do teu próximo ano, com planejamento, teu budget organizado, aí ok. A gente tem, não é sair dando aumento, é conforme desempenho, conforme orçamento. Porque isso, o que me chama a atenção é como a consultoria, né, cara? A empresa, tu não vai chegar ao Vinícius eu quero te vender uma consultoria de gestão de pessoas. Não, a empresa tem que ter um nível de consciência de entender, opa, temos um problema mas não aqui. É assim que acontece. E aí é que tá, como é que... Porque para tu chegar lá e dizer, cara, a gente vai ter que fazer isso diferente a partir de agora, tem que ter uma dor, né, Vinícius? Tem um incêndio. Agora descobrir de qual peça da casa veio o incêndio é outra história, né? E tem essa questão também de... a nova forma de fazer gestão nas empresas era olhando para as pessoas. Daí, cara, tem gente que... Eu não tenho essa capacidade, eu vou chamar gente de fora. Mas se tu não está disposto a adaptar a tua empresa para essa mudança, é muito difícil. Então, eu tenho toda uma metodologia dentro da nossa avaliação de desempenho para não ter interferência de nota, né? Então, quando o gestor está respondendo, ele não sabe a nota final, ele só vai saber depois que ele respondeu tudo e entregar. E mesmo assim, os gestores tentam burlar o processo para ainda fazer da sua forma, né? Para fugir da objetividade e deixar só na subjetividade, tipo, não, eu acho que a Érica merece um aumento porque tudo que eu peço ela faz hora extra, tá? Mas... foi criado todo um processo aqui para não existir isso. Então, não é só ele querer contratar a consultoria, mas ele entender por que aquilo é importante e o impacto na cultura da empresa para as pessoas acreditarem no processo. Eu sempre digo, se tu não vai fazer o plano de carreira da maneira correta, não faz. Porque na medida que os colaboradores eles têm acesso a uma ferramenta como essa, eles se engajam e aquilo não gera o resultado que foi prometido, na próxima vez eles já não vão nem encarar. Eles não vão nem querer. Eu escutei isso, a gente teve que reverter dentro de um cliente nosso, as pessoas estavam com medo de fazer avaliação de desempenho porque o feedback era horrível. Porque o gestor não entendia que aquele momento era de reconhecimento, ok? De ajuste, mas também de reconhecimento. Era paulada em cima de paulada. É um desenvolvimento que tem que acontecer em conjunto, né? É o insight dos diretores que precisam comprar também a consultoria, comprar a ideia de que, ok, vamos fazer gestão de pessoas
melhor, né? Nem digo forma, porque não tem forma certa, eu acho, né? Mas vamos fazer gestão de pessoas de forma que as pessoas se sintam melhor e consigam produzir melhor aqui. Então, passa pelos líderes e passa depois pela educação das pessoas para se engajarem nesse processo. Né? Até porque se a gente entrar numa seara aí que todo mundo virou desenvolvedor de líder e que aí a gente acessa os materiais e é verdade, tu tem muita informação, tem muita capacitação hoje no mercado e muitas vezes tu não tem qualidade. E aí tem líderes sendo formados e a gente sabe que liderança dá trabalho. Liderança não é para todo mundo, liderança é algo que tu tem que estar disposto a fazer gestão, né? E aí não adianta tu querer fazer a operação e a gestão, porque hoje não tem mais tempo, é isso que a gente está falando. Como os processos são muito dinâmicos, se tu for o melhor operador da empresa e ainda ser o líder daquela empresa, tu não vai ter uma equipe, dificilmente tu vai ter uma equipe qualificada e uma equipe que vai estar engajada no mesmo processo. Então, o papel de liderança, acho que há muito tempo a gente já fala que ele não pode ser aquele teu melhor vendedor, aquele melhor operador, mas agora não dá para ser. Não tem nem a possibilidade de ser, porque hoje a gente precisa de gestores profissionais. Não tem mais como aquele gestor amador, Mas ainda acontece, né? Do cara que é melhor, tem o melhor desempenho e está indo bem naquela operação, puxa ele para a liderança, né? E aí? Esses são os pepinos que a gente pega, né? O começo de olha, tô tendo problema com as pessoas, né? E aí a gente tem que desenvolver esse líder também, porque ele não escolheu estar ali, ele foi traçando, né, o caminho dele, e quando viu, chegou ali, ele foi convidado, e tem a remuneração, era a única maneira de ganhar mais também, porque a empresa não tinha um programa de remuneração ou de reconhecimento, e ele chegou ali. Então, a gente também tem a missão de desenvolver essa pessoa para que ela possa ter uma equipe que gere resultados. Conseguir enxergar o seu sucesso através dos outros, né? Também. Daí é aquele desmame de tipo, tu não não faz depende mais venda, mais só. né? E daí o gestor acima dele não enxergando mais o resultado dele acontecer, mas não, agora passa a ser o resultado do Leandro o meu resultado. E isso é difícil, não é difícil, mas é um processo importante de acontecer, né? Essa mudança de mindset, de pensamento do colaborador. Acho que é um dos desafios de gestão de pessoas, porque aí vem esse ponto, assim, gestão de pessoas, ele trabalha muito na ponta, né? Ele trabalha muito em cima do resultado dos outros, mas se a liderança não engajar com a gestão de pessoas, dificilmente as coisas vão acontecer, porque gestão de pessoas não vai estar em todos os lugares Pode pegar a mochila e ir embora, né? Se o dono da empresa, se os diretores da empresa, né, se os gerentes não estão com o gestor de pessoas, pode pegar a mochila e agradecer, porque não vai acontecer a gestão de pessoas sem o engajamento, né? Tem que ter esse engajamento, é muito importante. Não, eu estou ouvindo vocês falando e pensando na questão do marketing, é muito semelhante. Porque se a gente pega uma situação muito semelhante, exatamente, isso, né? tu só vai para te queimar. Porque não, é só para falar mal do serviço que tu prestou, mas na verdade ninguém estava de fato querendo, desejando e aí tu pede a promoção e diz assim, qual é o anúncio que a gente vai colocar aqui, né? E a pessoa te demora 2 semanas para achar uma resposta, né? Um preço e um produto para tu anunciar. E aí diz o tráfego pago, não tá dando certo. Não tá funcionando, não. Esse negócio aí, né, já fiz, não deu certo. Mas é isso, né, cara? Eu acho que todas as áreas especializadas da gestão padecem desse mal, né? Que não funcionam preparação sozinhas, se não tiver essa visão mais sistêmica, essa interlocução entre as áreas, né? Essa construção mais estratégica. Mas tem uma questão na gestão de pessoas que eu acho que é mais sofrida, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte, quem está ocupando a liderança dessa tarefa tem que conciliar 2 interesses como se ela não fizesse parte de nenhuma das partes. Ela tem que conciliar o interesse do empregador com o empregado, a grosso modo falando, mas ela está do lado do empregado, na sua gênese, entende? Eu acho que isso, muitas vezes, na prática também é uma carga pesada para a área. Né? Porque, eu estou fazendo uma interlocução aqui que daqui a pouco o que eu queria está representado, né, pela outra ponta, mas eu tenho um papel de conciliador e mediador aqui. E aí que tá, o que está acontecendo? A gente não pode mais ter a visão dos 2 lados, né? Não tem mais isso. A gestão de pessoas tem que quebrar a visão, né, bipolar ali, né? O lado partida, né? Rachada, cindida em algum nível. Não, já deu a era cartesiana, né? A gente não precisa mais dividir as coisas para entendê-las.
uma empresa ela é feita de pessoas, processos, né? A gente tem vários recursos que são financeiros, recursos tecnológicos que são necessários. E as pessoas estão dentro do negócio. E elas precisam ser o negócio, ter o propósito do negócio, entender qual é o mote daquela organização, né? Para que elas possam se engajar. E aí um dos dados que a gente tem, assim, como que a gente tem um engajamento muito grande nos trabalhos voluntários e um processo de demissão, né? Nos ambientes privados. E aí a pergunta é pelo reconhecimento, é pela recompensa? É pela recompensa, né? Porque ali tu tá engajado numa ONG, trabalhando, entre aspas, de graça, com a recompensa do propósito. Estou fazendo bem para os animais, estou fazendo bem para as crianças, estou fazendo bem para os idosos, estou fazendo bem para os moradores de rua. E aí tu trabalha de graça e não tem problema, tu te dedica. E por que por uma organização tu tem que enxergar um e o outro? Então, o desafio da gestão de pessoas é fazer com que a pessoa se sinta pertencente e entender não só a tarefa que ela faz, e sim o benefício daquela empresa para a sociedade. Se a gente não conecta com aquele benefício, também fica só pelo dinheiro. E aí as relações ficam muito bipolares, né? E a gente não quer mais isso. Então, passa por reunião, por desenvolvimento de pessoas para que todos entendam, porque senão eu só estou entendendo que eu vou e volto para trabalhar e para ganhar mais dinheiro para o empresário ou para o dono da empresa ou para o acionista, né? Que muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece. Dependendo do porte. Dependendo da empresa, eu é nunca verdade. vi, eu não sei quem é. Se eu passar pela pessoa na rua, eu não sei. Estou ganhando dinheiro para quem, né? Então, não é eu estou ganhando dinheiro para quem. A minha empresa está sendo rentável, ótimo, todas têm que ser. Se eu fizer parte dessa rentabilidade, me interessa, e aí eu acho que é isso que os empresários têm que entender, que a rentabilidade não é só deles, eles precisam dividir. Rendeu, tá? Com bom lucro, precisa ter retorno para todos que estão colaborando. Então, tem uma consultoria que eu prestei esse ano, assim, que eu fiquei plenamente satisfeita aqui. E tem um empresário aqui, local da cidade, que eu gosto muito também, que ele diz assim: Cibele, eu faço porque eu quero. Eu dou mais para as pessoas porque eu acho que elas trabalham e eu tenho prosperidade, as vidas delas também precisam ser prósperas. Então, ok, eu ganho e os outros também vão ganhar. Isso é nobre, isso é bom, isso tem que fazer parte da gestão, né? Senão não vai dar certo. E as pessoas saberem disso, né? Eu acho que essa questão da gestão colaborativa, eu acho que ela é muito importante. Eu vejo muito a questão da comunicação como é importante. Isso, na minha equipe, a gente faz o diagnóstico de clima, toda a parte de escuta ativa. Isso vem uma demanda de mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu ainda brinquei hoje na reunião geral. Pô, a maioria de vocês nem estava aqui, mas vocês já estavam pedindo sobre isso, sobre abrir os números, mostrar o resultado da empresa, mostrar o que está acontecendo. Então, eu tenho agora... Gestão à vista. Mas mensalmente eu conto para eles, por exemplo, o que está acontecendo no comercial da empresa. Quais são as prospecções quentes, o que não deu certo, o cliente que está saindo, o cliente que está chegando. Então, a gente faz todo esse movimento para mostrar realmente, olha... O que é esse negócio, né? E isso leva tempo. Por que muitas vezes eu não estou apoiando eles, né? Porque eu também faço comercial, então eu tenho que ter esse tempo de conexão. Mas acho que essa transparência com a equipe de... Ok, todos são um pouco sócios do teu negócio, porque quando tu faz o PLR é mais ou menos isso que quer dizer, mas também não é só na distribuição. Né? É tu contar o que está acontecendo na tua empresa para eles entenderem muitas vezes esses movimentos. Eu acho que é isso que engaja muitas vezes o pessoal e também entende na hora que ele vai tomar uma decisão como essa. Né? Ele quis nos dar dinheiro só porque sobrou muito e ele quer dar. Não, faz parte de um propósito. Né? Isso aí. Eu gosto muito de escutar. Eu acho que hoje na nossa era de áudios de 2.0, né? A própria questão da capacitação, que hoje se a gente vai ver um vídeo no YouTube, a gente acelera lá para conseguir escutar mais coisa em menos tempo. Acho que tu conseguir escutar de fato as pessoas, e aí quando a gente fala as pessoas são os teus colaboradores, acho que isso também faz diferença nessa conexão, e entender o que eles precisam de verdade e não aquilo que realmente tu quer fazer. Porque muitas vezes é isso. Vamos pegar o nosso exemplo, assim, quando fala em benefícios, né? Quantas vezes a gente viu empresas querendo dar benefícios como auxílio saúde, algumas coisas que a grande maioria não quer ou não dá valor, que muitas vezes tu jogasse lá um valor que, vamos botar aí R$100 por mês, são R$1.200 a mais numa distribuição de lucro que tu pode dar ou investir em outra coisa, que a pessoa vai dar muito mais valor e vai engajar para aquilo, do que de fato dar algo sem saber se realmente eles querem.
Acho que essa questão da conexão, de tu escutar a gestão colaborativa de verdade, não só no papel, de dizer De que tu conhecer, escuta, né? conhecer os sonhos, né? A gente tinha um exemplo aqui, acho que era do embaixador, né? Que tentava dar moradia para todos os colaboradores, sorteava 1, 2, 3 por ano. E antigamente era necessidade básica a moradia, mas hoje, da tua equipe, qual é o sonho de verdade deles? Eu escutei isso de um cliente meu. Tia, se o cara quer abrir uma Cacau Show aqui na minha cidade, não tem problema. Eu quero ajudar ele a criar a empresa dele e ir trabalhar lá. Ele não precisa trabalhar aqui para sempre. É isso aí. Mas será que a gente sabe qual é o sonho dos nossos colaboradores? Aí a pergunta eu acho que vai muito no sentido de, bom, que ferramentas eu crio, que momentos eu crio, como é que eu deixo essa pessoa à vontade para ela ser transparente na relação, porque o que eu ia comentar Pra aquela ser verdadeira, né? o que eu ia comentar aquela hora é que várias dessas eu vejo, e tem a ver também com o que eu estudei na pesquisa de doutorado e tudo mais, mas na prática vejo muito, que se a gente retroceder um pouquinho o filme, a gente vai ver que muitas dessas questões, elas estão enraizadas em como a empresa se formou. O que pensava aquela pessoa que criou a empresa? Se ela criou um CNPJ para ser livre, crescer, voar, eventualmente ser vendido, ter uma personalidade própria, ou se ela criou algo que ficou muito apegado com ela e ficou, como muitos gostam de dizer, o meu terceiro filho, meu segundo filho, meu quarto filho. Porque se a relação que a pessoa tem, né, com a empresa, ela tá nesse tipo de conexão predominante, dificilmente vai ter espaço para profissionalizar a gestão, para entender que daqui a pouco aquela decisão que ela vem do emocional, ela não é a mais acertada. E aí, fazendo um caminho e chegando lá na ponta, eu vou ter daqui a pouco um colaborador que não tem espaço e que não tem confiança para dizer que ele quer abrir uma Cacau Show. Porque como que ele vai dizer para quem está dando a grande oportunidade do emprego? Porque tem. Oportunidade da vida, né? Exatamente. Faz muito sentido. Diferencial. Gente, vamos lá, gente. Está numa cidade de interior. Quem nunca ouviu dizer o diferencial de uma empresa é que eu pago salário em dia? Dizem. Diferencial, né? O diferencial que eu pago salário em dia. Nunca atrasa. Então, assim, gente, para mim é muito claro que tem coisas que se trancam muito em uma coisa que é mais velada, né? Porque quem criou como pensou, porque dependendo de como pensou, esse espírito, essa forma de ver está lá dentro. Né? E aí, no Esses dias eu estava numa empresa, numa consultoria também trabalha com tecnologia, né? E ele tem uma realidade de mercado que não é a mais competitiva do ponto de vista salarial, porque empregos na tecnologia, eu brinco que os meninos e as meninas saem de fralda de uma graduação, né? E eles já ganham mais do que muitos pós-graduados em gestão. Né? Por quê? Porque o reconhecimento, eu preciso daquele conhecimento para desenvolver aquele sistema, desenvolver aquele software, enfim. E nessa empresa ele está numa área intermediária. E eu disse para ele, vocês têm que entender que as pessoas não vão ficar aqui para sempre. E vocês têm que ter uma relação clara com as pessoas para que elas não precisem mentir para vocês que quero ficar aqui para sempre. Olha, tu está saindo da faculdade, tu está sendo contratado, eu vou estar te ensinando, minha equipe, meus gestores vão estar te ensinando. Esse aqui é o plano de remuneração que a gente consegue, porque a gente pega uma fatia de mercado, né, que é X, que é diferente de tu atender clientes internacionais, ganhar em dólar, ganhar em euro e poder pagar mais também para os teus desenvolvedores. Então, deixar bem claro que é o nível iniciante que vai estar desenvolvendo e que seja claro também contigo. Olha, eu vou ficar mais até o final do ano, vou ficar até mais... Para que as relações sejam... Eu sei o quanto eu posso contribuir contigo e está tudo bem tu seguir. Não, é um rompimento, né? E essa transparência, é um desenvolvimento. ela ajuda até na saída do próprio colaborador, né? Se sentir à vontade de dizer, olha, daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, daqui a X tempo eu não vou te deixar na mão e tu segue. Né? Mas acho que outra coisa legal que tu falou ali é tu ter um formato para fazer a captação de pessoal, né? De ter um processo mais aberto, mais, sei lá, um processo seletivo diferente, mas daqui a pouco no sentido dessa empresa, mas sei lá, próximo da universidade ou próximo do hub, vamos dizer assim, de inovação, onde essa galera começa a se relacionar de alguma forma para ter, por outro lado, se a tua empresa tem esse processo de entrada e saída, mais essa rotatividade, para tu não ficar na mão, tu tem que ter pelo menos a entrada, né? De novo, se tu não consegue reter pela competição do mercado,
tu tem que ter uma porta de entrada. O turnover é uma realidade. Estava falando com o Vinícius mais cedo sobre isso, né? O turnover das empresas é uma realidade. Antes a gente tinha pessoas que permaneciam mais tempo. Hoje não é o sonho permanecer muitas vezes. O sonho é me desenvolver, né? Buscar conhecimento nessa área e, na sequência, até porque muitas vezes não tem um programa de remuneração, a gente está no interior, né? E nem todas as organizações investiram nisso ainda. E aí, entre aspas, perde aquele talento, né? Ou aquela pessoa que poderia se desenvolver. E aí tu tem que ter já a carta na manga, né? A gente já tem que ver quem que a gente vai buscar. O relacionamento com o mercado, hoje é muito rápido a gente recrutar, né? Muito diferente do passado, em que a gente tinha poucas formas de divulgar a vaga. Hoje, qualquer empresa anuncia e o seu próprio meio já consegue alguns profissionais, né? Mas tem que ter diferenciais, ela tem que saber também o que ela está captando e como que ela está. Qual é o poder de atração que ela tem, né? Como é que tá esse desafio de recrutar com tudo isso que a gente falou aqui? Depende muito da área, né? E agora falando, né, da estabilidade, hoje tu nem quer e aparece a vaga, né, para ti. Vamos pensar, tu tá lá feliz na empresa e tu tá curtindo a rede social ali, daqui a pouco, uma oportunidade de trabalho para minha área. E aí tá engraçado, porque quando a gente vê, tem pessoas que tu olha, essa aqui também se candidatou, essa pessoa que já está há tanto tempo nessa organização, ou seja, chegou para ela o anúncio e ela quer saber um pouco mais, né? O desafio tá em buscar pessoas que estejam com as ferramentas que o mercado quer. Então, vou te dar um exemplo, assim, um exemplo para vocês. BI. Quanto tempo a gente já vem falando em BI, né? Quem tem curso de BI, quem sabe fazer um dashboard de BI, quem tem noção de como transformar uma planilha de Excel em um indicador, né? E aí tu vai para o mercado, aí tu vê em todas as áreas. Vamos pegar financeiro, que seria uma área, né? A gente está com boas oportunidades lá no financeiro, tem conversado com o pessoal do financeiro. Poucos sabem. Mas como assim poucos sabem? Sim, poucos sabem. E aí, se eu fiz curso de BI de graça, tu deve ter feito também? Pagos e de graça? Dia 5, toda a minha equipe para sábado para fazer um curso de BI interno. Isso aí, eu não precisei nem pagar pelo curso de BI, mas eu me interessei, até meu marido disse, Beli, curso de BI, tu psicóloga? Pois é, estou aqui, né? Então, por quê? Porque se as organizações, a organização que tu trabalhas tem BI, perdeu tempo quem ainda não... mas não tem a ver com o meu cargo. Querido, vai para frente, né? Então, assim, se a tua organização tem... tu já tem que estar fazendo curso, já tem que estar buscando informação. Então, o recrutamento, muitas pessoas, Vinícius, muitas pessoas. Então, a gente abre uma vaga, às vezes, rapidamente, enche 300, 400 pessoas. E aí, tu vai fazer os filtros, que o nosso sistema lá, Link Vagas, dá todos os filtros, né? E tu vai fazer os filtros, meu Deus... Fica meia dúzia. Diminui significativamente. O que é bom, porque para o recrutador, né? Sim, mas... Não precisa mais sonhar com a coberta de currículo. Não precisa. Tá tudo certo, não precisa mais post-it. Pô, nesse sentido facilitou muito, né? Não, hoje eu fiz um filtro, assim, eu botei indústria, porque eu queria foco em alguém que tivesse trabalhado em indústria, né? Tinha 128 numa vaga, coloquei indústria, ficou 6. Então, assim, ao invés de eu olhar os 128, eu vou olhar 6. Ou seja, do meu recrutamento até agora eu tenho 6 para poder analisar, entende? Por quê? Porque é pré-requisito né? Pré-requisito preferencial. Eu quero alguém que já tenha vivido grandes orçamentos e tal, que a gente sabe que daí é área industrial. A gente vai um passo atrás, né? Tu falou de BI, mas se a gente falar que o BI também ele vem muito do Excel. Hoje tem gente que bota no currículo, tu vai fazer um período de experiência, as pessoas não sabem muitas vezes fórmulas básicas de Excel. Há quantos anos? Só mais fazer planilha. Mas tem o Excel avançado lá, registradinho no curso, né? Mas também tem isso, né, cara? Se tu não usa, se não é do teu dia a dia, com certeza vai perdendo. Eu me lembro que eu usava muito na época da faculdade, fazia parte de gestão comercial, usava pra caramba, assim, ó, planilha integrada, assim, era uma coisa de louco. Cara, hoje não tá no meu dia a dia, a gente tem outras ferramentas para usar métrica, traçar indicador e tal, mas o Excel, graças a Deus,
não faz parte da... Mas eu acho que isso é O entender... Excel ainda é uma boa ferramenta. Não, é uma excelente ferramenta, só não faz parte do Verdade meu dele. dia a dia. Eu acho que é tu entender muito o que tu necessita também para a vaga que tu busca ou para a transição de carreira que Claro, tu tá claro. fazendo e te capacitar antes, né? Buscar essa... Pô, de novo, tem Essa bastante formação, conteúdo. informação durante o voo, não tem problema, né? Exatamente. Pode ser durante A gente o voo. mais falou, legítimo a gente hoje, teve né? um programa muito legal com o Roberto aqui sobre IA, né, inteligência artificial, que também, se BI era lá atrás, se tu deixar para começar a estudar IA muito para frente, tu já vai começar muito atrás. E o IA se adapta a qualquer carreira. Com Né? A certeza. inteligência artificial, Não, tem dúvida. e ela faz o link muito com esses sistemas que a gente usa hoje. Então, se eu não me engano, vai sair agora nos próximos dias a IA da Microsoft, né, para vincular lá ao Word, ao Office, ao Excel. Que Vai fazer muita gente pagar o software, né? mas o próprio Power BI, que é da Microsoft, que tu interliga junto com o Excel ou qualquer outro banco de dados, mas olha, 2 semanas atrás foi a provocação que eu fiz para minha equipe para a gente fazer agora o curso nesse sábado, foi exatamente isso. Cara, a parte operacional que hoje a gente ainda faz, a IA vai acabar nos próximos, sei lá, E a 12 preocupação meses. das pessoas, e que eu escuto muito, né? Os empregos vão acabar, os empregos vão se transformar. Eles não vão acabar, não tem uma diminuição de vagas. Tem dados em relação aos CEPRORGs mesmo, nos traz essa reflexão, né? Que é o sindicato que trabalha com toda a questão tecnológica. Processamento de Eu ia dizer, Mas é o CEPROGS, ele tem... Gente, são vagas e vagas e vagas não preenchidas. Não preenchidas por quê? Porque a pessoa sai da faculdade e está empregada, sai da faculdade ou sai de um curso de formação. Nem sai, já Às tá lá vezes, durante dentro. o curso Durante já tem a ta- oportunidades. E aí, então, assim, eu não vou ter mais o trabalho de cobrador de ônibus, não terá mais o trabalho de cobrador, porque vai ter a catraca. Mas a catraca vai dar emprego para o técnico em eletrônica. Ou automação. Então, são as mudanças que vão exigir mais proatividade. E o jovem nem não vai ter mais espaço. Não trabalha nem estuda. Não. O jovem tem que trabalhar e tem que estudar. Sibeli, tu entrou num ponto de estar, né, no avançado da hora aqui. Eu ia fazer uma pergunta para sintetizar, para ouvir a tua opinião a partir, né, da tua formação, da tua bagagem, que eu acho que tu mais ou menos já começou a flertar com a resposta, né? Eu acho que se tem uma pergunta que interessa tanto para os talentos, quanto para os profissionais de gestão de talentos, quanto para as organizações, principalmente para a alta liderança, é qual é o futuro do trabalho? Né? Eu acho que uma pergunta que acompanha o movimento da gestão sempre, e acho que mais do que nunca, inclusive no contexto do nosso episódio aqui, é super pertinente, né? Se tu tivesse Eu não que tenho certeza do futuro, compartilhar, né? né? Eu tenho certeza do presente nesse momento, assim, ó. O presente é a proatividade e a atualização constante. Esse é o presente, né? E tudo que for ligado à questão tecnológica, se atualizar. Porque se está na tua área e tu tá fazendo parte do dia a dia da tua organização, tu tem que te interessar por aquilo e aprender. Então, o futuro ele está muito mais no teu querer desenvolver e buscar informação do que nas formações tradicionais, né? Não desmerecendo as formações, porque elas são importantes, mas o querer desenvolver, buscar, se atualizar, esse é o presente do trabalho. E é se adaptar a esses novos cenários, né? A Erika começou a dar aula agora no curso de pós-graduação. Eu acabei dando na primeira disciplina que o curso que antes durava 18 meses, né? A aula ali com 12, 14 meses, agora está durando 6, 8 meses. Eles E vai para 3 em... um curso de pós-graduação, a intensidade hoje das aulas é muito maior, mas também tu tem que competir com o que tem aí fora. Então, se tu não te adaptar, até um abraço pessoal da FATEC, porque é isso, se tu não te adaptar, não entender que a aula tem que ser mais dinâmica, que o conteúdo eles vão buscar em casa muitas vezes. As minhas aulas já eram um pouquinho muito nisso. Eu falava para eles, cara, a teoria vai pro livro, vamos conversar um pouquinho sobre dinâmica, sobre prática, sobre como é que você consegue adaptar esse conhecimento. Porque isso, se tu não te adaptar, empresa não se adaptar aos colaboradores não se adaptar ao mercado, não vai funcionar. Tu não vai ser o cara que vai ficar girando parafuso. Acabou essa Não, cara, vaga. e para quem tá ouvindo, daqui a pouco pode criar o seu próprio plano de aprendizagem, assim, sei lá, até o final do ano, sem se enlouquecer, porque tem outro detalhe, né, nessa sociedade que a gente tá vivendo, né? de ter que aprender tudo para ontem e tem uma cacetada de coisa para aprender Faz e o de seu curso plano. e nananã.
Cara, foca em algumas coisas, 2, 3 coisas até o final do ano, estuda bem aquilo ali e não morre de ansiedade, né? E daqui a pouco tu vai gerar outro problema na organização, né? Uma situação de estresse, de burnout. Até porque a pessoa tem que estar equilibrada para fazer boas entregas, né? Bem, vamos lá? Gostei da dica. Muito bem, gurizada. Vamos para os quadros. É contigo? Não, achei que ia puxar outra coisa, mas vamos aos quadros. Não apagaram as luzes aqui? A gente tem um quadro aqui que chama o Outdoor do Café Empreendedor, né? Então a gente pede para os nossos poderosos sempre deixar uma mensagem. Então, para quem tá nessa lida aí, que tá olhando daqui a pouco, o pessoal que tá... Tia, mas eu acho que eu tenho que dar uma olhada ali para gestão de pessoas, né? Enfim, vou te dar um tempo, a gente vai puxar um outro quadro, mas enquanto isso, pensa uma frase pra gente botar lá na Avenida Paulista, 40x4, ou no arroba de quem aí. Diz quem é que tá fora de gestão de pessoas aí, ó, forte pra caramba. Mas eu tenho um amigo Joel O J, né? Rick, não, o Rick Basaglia. É Pode uma ser o Rick referência, Basaglia. né, que as pessoas buscam para ler sobre gestão de pessoas, mais que o JJ. Pra deixar uma mensagem, então, que lá o no JJ arroba é dele, parça, ou na né? Avenida Paulista, brother. Brasil inteiro, vendo uma faixa bem raiz, assim. Enquanto pensa, vamos puxar o nosso próximo quadro aí, então vamos com o Gotas de Inspiração. O seu trabalho não é só o seu trabalho. Pausa dramática. Martins Érica, curadoria. Quem é o autor? Não, peraí, antes, Ah, só no não. repeteco, né? Peraí. Não, só para citar o autor. Ah, agora tá, eu vou falar Leandro precisa da novamente. fixação. Só fala quem é Eu o vou autor. anunciar, mas depois ele vai apresentar. João Branco. João Branco, então. O seu trabalho não é só o seu trabalho. O que tu entende disso, né? Cara, eu vou, sei lá, fazer uma outra leitura. Tu passa mais tempo no trabalho, muitas vezes, ou envolvido com o trabalho, do que em casa com a tua família. Se tu trabalha com algo que é só o teu trabalho, dificilmente vai durar muito tempo. Né? Tu vai estar velho com 30 anos. Nem fala que eu tô... Pô, foi forte isso! Ai. Cara, eu comecei a ver um Tem filme... duas psicólogas na mesma, ninguém vai trabalhar hoje, tá? Não psicoterapia, vocês não se expandam. Eu comecei a ver um filme, não terminei ele no Netflix, chama Paraíso, que é a comercialização do tempo. As pessoas compram o tempo da outra e aí... Tá aí um mercado E aí interessante. tu entra lá, faz toda a transfusão entre as... E geneticamente teu corpo já passa pra idade pra onde tu foi. Então, com 18 anos tu já pode vender. Então, com 18 anos, tu vende 15 anos pra Erika. A Erika rejuvenesce, Tipo 15 clique? anos. Tipo que foi há 30 anos atrás, o clique que tu avançava. Não contra remoto, porque só aquela pessoa muda. Então, eu com 18 passo a ter 33. E isso tá dando uns impactos na nossa cabecinha lá de filosofar e pensar na diferenciação, porque fala muito a questão do rico e do pobre, né? Então, os ricos vão comprando tempo dos pobres. Então, cara, muito legal, eu quero terminar. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos criar até esse quadro. Telona do empreendedor. E aí o Vinícius vem com a dica. É o spoiler do empreendedor. É. Eu curto. Bueno, vamos lá. Quem é? Quem é Joãozinho? Pô, João Branco, o ex-marqueteiro do MEC. O porque nome? ele não está mais, né? Não está mais. Assistimos ele no Gramado No Summit. Gramado Summit. Um grande abraço pro João. Muito gente fina. Inclusive, estará conosco aí em breve, seu João. Então, olhem essa frase- que interessante. O homem é conhecido pelo marketing, pelo MEC, por tudo, mas ele vai escrever um livro sobre trabalho. Ele não vai escrever um livro... Neste caso aqui, Sim, né? sim. A entrega dele... Vou botar aqui na câmera. Cara de garota propaganda. Gente, esse livro aqui chama-se De Propósito. É um livro que fala sobre carreira, tá? Mas antes disso ele fala sobre o trabalho. Sobre qual é o lugar que cada pessoa dá para o trabalho na sua vida, sobre como as organizações podem enxergar a questão do trabalho. E o que mais me chama a atenção nele é de onde ele vem, né? Porque ele vem de um profissional do marketing, mas que faz uma escolha de escrever um livro sobre carreira, que faz uma escolha de convidar as pessoas a pensar sobre o papel do trabalho, escolhas no trabalho, consequências do trabalho, resultado do trabalho, como fazer, como decidir a sua carreira, como mudar. É muito interessante porque ele é um livro que conversa num nível mais pessoal, sabe? Ele mexe com coisas de um foro mais íntimo, assim. Então é muito interessante, é a nossa dica de hoje, né? Super casando com a discussão que a gente fez aqui, porque independente da ponta que cada um se relaciona Sim. com a questão das pessoas nas organizações, a gente está todo mundo falando de trabalho. E está todo mundo falando de algo que é muito central na vida de cada um. Independente de tu ter ou não ter, é uma dimensão muito
Não. Eu até bati um retrato numa página desse livro aqui que eu achei bem bacana, que é a forma como você trabalha diz mais sobre quem você é do que o título do seu cargo. Faz sentido. Uma Gotas de voadora Inspiração também. 2. Gotas 2. A volta. Um abraço então para Ângela Ilacqua, né? Nosso quadro aqui. Nosso um abraço subquadro. do filho da bibliotecária. São 192 páginas e Tirinho é de curto. 2022, né? Então, mais do que recente. Ilustradinho, bem diagramado, assim, coloridinho, tipo- Não, uma leitura de final de semana tranquilamente. A cara da gente, né? Muito bem. Da É da editora gente. da editora. Não, eu digo, é a gente que traz esse modelo mais assim, Isso, bonitinho, isso. mais diagramado, legal. Muito Deu bem, tempo, Sibeli. né? Deu tempo já. Deu tempo. Deu tempo pra pensar bastante. Então vamos puxar aquela frase no outdoor ali para a gente impactar outros empreendedores, pessoal que tá nessa jornada aí. Encontre equilíbrio, considere os parâmetros da sua organização, mas crie os seus parâmetros. Muito bem. Pô, tô até pensando assim ainda. Gostei. Eu acho que a saúde mental ela vem quando as organizações elas sempre vão puxar bastante, né? Todo o desempenho. E tu tem que criar os teus parâmetros e tu tem que estar satisfeito com o teu desempenho. Esses parâmetros não podem ser só da tua cabeça, tu tem que considerar os parâmetros da tua organização, mas tu tem que saber quando tua equipe está indo bem, tu tem que criar esse valor para ti, essa referência. Quando tu cria as tuas referências, o que o outro te fala, é possível que tu considere e tu escolha quem vai te dar feedback. E não é qualquer feedback está bom ou está ruim. Tu sabe se está bom ou se está ruim. A meta não pode ser o dobro da meta, né? Hoje de manhã eu estava visitando um amigo dentro de uma organização e ele disse assim, último dia do mês, né, Sibeli? Eu digo, e aí, como é que estão os negócios hoje aqui? E ele disse, batemos a meta, mas tu sabe que nunca o 100% é o suficiente, né? Tu sabe que aqui eles gostam do 120, né? Eu digo, e tu? Já tomei xixi hoje, ele disse. Porque eu não atingi o 120. Mas tu atingiu o 100? Sim, eu atingi o 100. E tá bom pra ti? Ele tem que criar o parâmetro, entende? Porque senão, quando ele atingir o 120, vai ser 130. E quando atingir o 130, vai ser 140. Às vezes as organizações não têm esse olhar de saúde mental. E então tu tem que criar os teus parâmetros considerando os da organização. Aí tu bate a meta e ainda ganha uma mijada. Não, Esse? Que massa. Porque não foi 120. E a felicidade está onde, né? Exatamente, Nunca cara. acha a felicidade. E aí nunca tá bom. Então, cria os seus próprios parâmetros, sabe? Perfeito. E também para entender que as relações de trabalho são finitas, né? Elas não precisam ser eternas. E se o teu parâmetro não está alinhado, bom, na hora de escolher, na hora de decidir, na hora de te movimentar, Perfeito. né? E é isso, né? Do jeito que a gente fala do propósito para as empresas, o propósito para o colaborador é muito importante. E sempre quando a gente fala de carreira, eu sempre desenho lá para os gestores que a carreira do colaborador ela não vai ter o mesmo tamanho do plano de carreira da empresa. Né? Até porque tu não vai conseguir, se todo mundo quer ser gerente, todos vão ter um cargo de gerência. Mas é muito importante saber quando desgruda isso, quando ultrapassa, né, um ciclo do outro. Porque senão tu começa a ter relações tóxicas, não ter saudáveis. saúde mental. Então, acho que isso é importante para a empresa, mas para os colaboradores. Assim, ó, Já ficou o tema do próximo programa, né? Já Perfeito. ficou em aberto o próximo episódio. vai. Maravilha, então, Come- Sibeli. Agora a hora A do Sibeli, jabá. a Sibeli Jabá. começou a conversa falando sobre deixar uma reflexão para quem está nos escutando. Cara, É isso aí. o pessoal não vai conseguir dormir por alguns minutos. E eu vejo isso, sabe? As pessoas têm que criar os seus parâmetros para que elas se sintam satisfeitas consigo mesmas. É importante, tu vai encontrar felicidade também quando tu estiver satisfeita com o teu desempenho. Porque o trabalho não é só o trabalho também é identidade. Então a minha identidade tem que estar satisfatória. Né? Muito bem. Pessoal que quiser entrar em contato contigo, então, Sibeli. Gostei do jeito que, enfim, que a conversa surgiu e tal. Eu quero bater um papo. Como é que... E tem empreendedor de um negócio só, né? Então ela deu Alguns um jabás. spoilerzinho Todos os aqui sobre. jabás. Então faz o jabá de todos os empreendimentos. @Sibelie com S.
E Lie no final, porque é coisa de mãe, né? A pessoa consegue ter só o seu nome no Insta, né? @Sibeli. Para quem quiser entrar em contato, e Ampla Consultoria e Link Vagas. A gente tem uma startup, que é a Link Vagas, que a gente está em todo o Brasil aí com software de gestão, fazendo principalmente gestão de currículos, né? Um software de gestão que está conquistando aí os pequenos e médios negócios. De bola, a gente tem Maravilha. audiência de todo o Brasil, né? Então, por isso que eu dei essa provocadinha. Claro. O pessoal vai buscar, vai entrar em contato. Muito bem, então, gurizada, agradecer a presença da nossa Poderosa aqui, compartilhar um pouco do teu conhecimento. Achei com a engraçado, gente. Poderosa. Obrigada, Leandro. Não, maravilha. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre também falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Arcona, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama lá no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Não, achei que você fez assim com a mão. Não, eu vou editar mais curto, como tu me pediu. Não, beleza. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Thank you.